Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 5, de 1 a 12. A felicidade dos pobres. E hoje estamos celebrando e homenageando todos os santos e santas, todos aqueles que, pelo batismo e pela sua vida de santidade, se encontraram na vida já com Deus e hoje moram no céu, na felicidade eterna. Na Eucaristia de hoje celebramos a vida de Deus e a nossa vida. Deus é santo e fonte de toda santidade. É pelo batismo que Ele nos santificou, confiando-nos seu projeto. Celebrar a memória de todos os santos é olhar para a nossa caminhada eclesial, a nossa caminhada como igreja, como filhos pertencentes a essa igreja. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós refletimos as bem-aventuranças que marcam no Evangelho de Mateus o início do Sermão da Montanha de Jesus, a nova constituição do povo de Deus. Então, Jesus, podemos falar diretamente das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são propostas de felicidade. A constituição do povo de Deus não impõe leis. Jesus simplesmente constata a situação do povo que o segue. Este povo é pobre, afligido, despossuído, manso, faminto, e percebe o esforço que faz esse povo para mudar a situação, com misericórdia, solidariedade, pureza de coração, promoção da paz. Conhece também as dificuldades e perseguições que enfrentam para criar a nova sociedade e os proclama felizes herdeiros do projeto de Deus. A Constituição que Jesus promulga no Sermão da Montanha nasce da constatação das lutas do povo sofrido. Deus se solidarizou com ele, confiando-lhe o reino. A felicidade dos pobres. A primeira bem-aventurança, felizes os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus, juntamente com a oitava, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. São a síntese de todas as bem-aventuranças. As demais, dos versos 4 a 9, esclarecem alguns aspectos dessas duas. A primeira e a oitava possuem promessa idêntica, porque deles é o reino do céu. Não se trata propriamente de uma promessa, mas de constatação do que está acontecendo. O reino do céu já é dos pobres em espírito e dos perseguidos por causa da justiça. Esses dois grupos, pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça, constituem, na verdade, um único grupo. As demais bem-aventuranças trazem uma promessa de futuro. Vamos dizer assim, serão consolados, possuirão a terra e etc. Contudo, não é de se esperar a realização dessa promessa no além. Ela é decorrência da opção que Deus fez pelos pobres e pelos oprimidos, confiando-lhes o reino, portanto, da plenitude do bem. Podemos ver também que essa confiança que Deus coloca no coração dos pobres, dos sofridos, nos fala de liberdade, vida, fraternidade, partilha e paz. Quando será realizado tudo o que aparece como promessa? Quando a nova prática da justiça fizer germinar e crescer o reino. Aqui nós podemos perceber também que a sociedade estabelecida, ambiciosa de poder, glória e riqueza, não suporta uma sociedade alternativa que se forma em base à partilha e à comunhão dos bens. Não suportando os pobres que aprenderam a partilhar e promovem enquanto forma de realizar o reino, persegue-os procurando eliminá-los. Ser perseguido por causa disso constitui desgraça? Não. Para Jesus e na ótica do reino, é sinônimo de felicidade, pois a perseguição da sociedade estabelecida mostra que o caminho dos pobres que lutam pela justiça
e pelo amor é autêntico. Deles é o reino do céu. Contudo, é bom lembrar que não se trata de perseguição por qualquer motivo, mas por causa da justiça do reino. E esta se traduz na solidariedade, igualdade e fraternidade. Aliás, a justiça é a chave que abre todas as portas do Evangelho de Mateus. Temos, assim, um critério claro para discernir se alguém é ou não pobre em espírito. Basta examinar seu compromisso com a justiça do reino e ver se está sendo, de alguma forma, perseguido por causa dela. A situação dos pobres que buscam a libertação, nós podemos ver nos versos de 4 a 6, descreve a situação dos pobres que buscam a libertação. Eles são afligidos. Essa bem-aventurança se inspira no Antigo Testamento. Lá, os aflitos são pessoas cativas e aprisionadas, vítimas de sociedade cruel e opressora. Afirmando que os aflitos serão consolados, Jesus lhes garante que o reino tem força e capacidade de libertá-los da opressão ou das opressões a que foram submetidos. E por isso são felizes. Concretamente, dos capítulos 8 e 9, nós podemos perceber que Mateus mostra como e quando isso acontece. A cura do leproso, do servo do centurião e etc. Os mansos são os que foram subjugados pelos poderosos. Também essa bem-aventurança se inspira no Antigo Testamento, exatamente no Salmo 37, 10 a 11. Afirma-se aí que mais um pouco e não haverá mais injusto. Você buscará o lugar deles e não existirá. Mas os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com paz abundante. Portanto, os mansos são os que foram amansados pelo poder tirano, que os privou da terra, impossibilitando-os, inclusive, de reivindicar seus direitos. O estudioso Alonso Schocker traduzia mansos por despossuídos, e dá no mesmo. Olhando para a promessa que lhes é feita, é possível identificá-los com os sem terra do tempo de Jesus, das comunidades de Mateus e de todos os tempos. Fazendo parte do reino, eles possuirão a terra. Isto é, não só receberão de volta seus terrenos roubados pelos poderosos latifundiários, mas serão senhores do mundo, porque a partilha será com que os bens da criação sejam de todos. Jesus proclama a felicidade dos que lutam pela justiça, dos que dela sentem necessidade como alimento vital e diário, ter fome e sede, porque na utopia do reino não há um sinal sequer de justiça. Aqui nós podemos perceber, os pobres continuam alegrando o coração e buscando a felicidade. Os pobres que entram na dinâmica do reino são misericordiosos, isto é, solidários. A segunda opção é a pureza de coração. Para os semitas, coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Então, aqui, irmãos e irmãs, Jesus proclama felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E na última bem-aventurança, revela as tensões e conflitos enfrentadas pelas comunidades migrantes na Síria, no meio das quais nasceu o Evangelho de Mateus. Os conflitos vinham do Império Romano e do judaísmo oficial, representado pelos doutores da lei e fariseus. A sociedade estabelecida começou a difamar os cristãos, caluniando-os e perseguindo-os. Tornava-se difícil resistir diante das pressões e tribulações de toda espécie. O Evangelho lhes lembra que ser discípulo de Jesus é ser como os profetas do Antigo Testamento. Desse modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.